Deus abençoe irmãos. Eu creio que, diante de todas as vitórias que nós temos tido no decorrer de todo este ano, porque não se conta derrota, se conta vitória. Cada coisa que acontece, ela está servindo, cada coisa que parece derrota, ela está servindo para poder te dar uma vitória. E a gente tem que perceber isso. Por isso a vida cristã não se desanima na hora das lutas, nos momentos de perigo, nos momentos negativos. Não vai desanimar, porque tudo isto aprimora mais a nossa vida e nos dá vitória. Amém? Bom, nós vamos ler São Lucas capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 24. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor, somente Tu pode entrar em cena e nos abençoar, porque ainda que precisamos de coisas naturais, ainda que financeiramente cada um pode reclamar, mas a nossa necessidade é de ter cada dia mais luz da palavra na hora em que vivemos. E sabemos que o Senhor tem despejado tão grandes bênçãos sobre nós, que não dá para reclamar a falta das naturais, porque as espirituais estão sobrepujando. Estamos gratos, Pai, por estar na Sua presença e por ser vencedor. E não somos vencedores porque somos bons, mas porque Tu venceu e nos conquistou através da palavra e do Seu reclame final. Estamos certos desta vitória. Por isso eu peço, me ajuda, porque eu desejo ajudar o Seu povo. E como sempre o Senhor fala, é através do humano. Ajuda-me, Senhor, ser um vaso próprio para o Senhor falar, ajudar o povo, mas eu também ser ajudado e chegar no lugar que eu preciso chegar. Em nome do Senhor Jesus. Não queremos apenas ser instrumento para preparar um povo para o rapto, mas queremos ser parte deste rapto. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
Vamos ver hoje o que não daria certo. Sempre tem uma novidade dentro das pregações, mesmo sendo repetida, existe novidade ali dentro. E cada eleito descobre um cantinho para si, para comer, e ficar como talvez na casa de Simão, como Jesus ficou, sozinho, e Deus prepara alguém para te ajudar, para estar com você naquela hora. E a gente sabe que depois de pregar tantas mensagens, não vamos entregar sempre algo novo, porque tudo é novo. A palavra que cumpre hoje é nova, e a gente não tenta entregar algo novo nosso, mas o que já foi entregue pelo profeta. Tudo que nós pregamos tem que estar na Bíblia. Tudo que o profeta pregou está na Bíblia. E tudo que pregamos, além de estar na Bíblia, tem que estar na mensagem. Porque o único que pode interpretar esta Bíblia é um profeta. Deus não interpreta a Bíblia através de outro ser, senão um profeta. Você pode ser um bom pastor, um bom evangelista, um bom mestre, mas Deus não interpreta a palavra através de mim e de você. Ele só faz através do profeta. Então, como eu não espero um profeta para fazer, o que Deus tinha que fazer já fez. Ele já interpretou sua palavra. A gente só vai tomar aquilo e comer. Então você pode chegar, comer sossegado, porque já passou pela boca de um profeta. Aquilo não tem veneno, não tem perigo mais. Porque se não passar pela boca de um profeta, no dia que você vive, aquilo é perigoso. Pode te contaminar. Então diz o profeta, diga somente o que dizem as fitas. Então eu não tenho que me preocupar, porque o que eu prego está aqui dentro. Amém? Então vamos ver o que não daria certo, porque tem tanta coisa que dá certo. Mas o que não daria certo, que o irmão Brana disse, a festa das trombetas, 54. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. A gente sempre pensa em alguma mensagem que foi bem divulgada, um grande movimento. Então as pessoas sempre perguntam, você é pentecostal? Quando você diz que não é, ele já não quer muito companheirismo com você, porque você não é pentecostal. Por quê? Porque eles acham que o pentecostal foi o maior movimento que Deus realizou na terra, foi o Pentecostes. E quando eles pensam isso, eles esquecem que Deus tem mais. Então eu tenho que seguir Deus até que Ele dá o último gole. E se eu disser para você que Deus já não deu o último gole, o último prato, a última refeição, a última sobremesa, já deu a última cama, o último descanso, Ele já deu tudo para nós. Porque Ele não vai dar, Ele já deu. Já é tudo nosso. Então quando você diz que não é pentecostal, eles levam um choque. Porque eles creem que o pentecostalismo é o maior movimento. Logo eles perguntam, você pertence a que companheirismo? Eles não perguntam, você pertence à mensagem do profeta? Se é, então estamos bem. Podemos falar a mesma língua. Eu falo e você entende. Você fala e eu entendo. Você sabe que a mensagem do profeta não era para ser discutida?
quando ela é pregada, a pessoa tem que ouvir e entender. Não tem que discutir. Oh, eu não aceito isso. Não, você não aceita porque você não é daquela natureza da mensagem daquele dia. Você talvez é um pentecostal, então você não pode aceitar mesmo. Eles não perguntam se você é da mensagem profética, e sim de que companheirismo você é, porque sempre eles querem fazer uma divisão. Ah, se você não é do companheirismo tal, então eu não posso manter o companheirismo com você. Eu creio que isso é um espírito mau, é o demônio cegando as pessoas, para as pessoas não poder ter contato, companheirismo com as outras. É o diabo cegando as pessoas. Cada dia acontece uma coisa dessa. Eu estou enfrentando isso quase sempre. Você não é do companheirismo, então não comunique comigo. E eu sempre tenho que dizer para eles: William Branham se envergonharia de você se ele estivesse aqui, porque ele disse: estou contra todo sistema que separa o homem do homem. Perguntas e respostas número 1, 213. Mas eles continuam ainda, porque é a mesma coisa. Você é pentecostal? Não. Então você não é dos nossos. Já te põe num canto. Você é de tal companheirismo? Não. Eu sou do companheirismo do profeta do dia. O outro diz: mas eu também sou. Então nós temos que dar certo. Temos que dar certo porque nós estamos no mesmo companheirismo, no mesmo profeta. Temos que crer na mesma mensagem. Mas dentro da mensagem de Jesus, teve um Judas e teve um Pedro. Mas não faltou 70. É a mesma coisa dentro da mensagem do irmão Branham. Tem um Judas e tem um Pedro, mas não falta 70. 70 que ouve, não entende e vai embora. Mas o irmão Branham diz que a pior classe que existe é a do Judas. Porque ele fica, ele não entende, mas ele não vai embora também. Mas fica para espiar, porque ele não tem revelação. Pedro ficou, mas porque ele tinha revelação. Se outros ficaram dentro do apostolado, ficaram influenciados por Pedro, eles não estavam bem, porque eles tinham que sofrer a mesma experiência que Pedro sofreu. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós? Qualquer um pode te abandonar. Quando ele quis exaltar, Jesus cortou ele. Todos podem te abandonar, menos eu. Mas antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele negou. E Pedro não negou porque Pedro era mau. Pedro negou porque estava cumprindo a palavra de Jesus. Tu me negarás 3 vezes. Então, vamos ver o que é real para a hora em que nós estamos vivendo. O que a Escritura diz para o momento que nós vivemos e como ela está cumprindo a cada momento, e o que não daria certo. William Branham não veio trazer uma mensagem pentecostal. Se nós quisermos fazer da nossa igreja uma igreja pentecostal, nós estamos fora da mensagem do William Branham. Porque William Branham disse: se eu viesse com uma mensagem pentecostal, isto não estaria certo. Eu não estou trazendo uma mensagem pentecostal para eu e vocês pular e gritar. Eu não estou enganado. Eu estou trazendo uma mensagem de seleção. Esta mensagem é de peneira. Ela não é mensagem de ajuntar muito. Ela é mensagem de alcançar o grão. Ela não é mensagem de palha. A palha escuta essa mensagem e voa longe.
Mas o grão, ele é resistente, ele tem peso. Ele ouve e diz: eu creio. Não entendo, mas eu creio. E não quero ser como Judas, que não entendo e fico a espiar. Haver defeito de pastor, haver defeito de diácono, haver defeito de famílias de pastores, de diáconos e assim por diante. Não, eu estou porque eu creio. E caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, isso nem me muda. Isso não me move. Porque eu não estou baseado no pastor, não estou baseado na família do pastor. Se você estivesse baseado na família do profeta, você cairia. Mas eu não estou baseado na família do profeta. Não estou baseado na família de nenhum bom pastor. Mas estou baseado na palavra, na semente do dia. Deus tem uma semente em cada era, e Deus tem escritura cumprindo em cada era. E isso faz bem só para o eleito. Outros não percebem. O eleito entende aquilo. Amém. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era da igreja, Wesley estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. E se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, Jesus não teria perdido Anás e a sua congregação. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, ele não teria perdido Caifás e a sua congregação. Por que ele perdeu os excelentes do dia? Porque ele não veio com a mensagem que eles criam. Ele veio com a mensagem do dia. Amém. Você crê nisso? Agora, isso é real. Se o profeta tivesse vindo com a mensagem pentecostal, os pentecostais o aceitariam, como aceitou o irmão Brana na primeira e segunda etapa, que é uma mensagem pentecostal. Eles aceitaram. Mas a terceira etapa muda a coisa. A terceira etapa tira a casaca, tira o véu. A terceira etapa revela o que está por detrás da cortina. A primeira e segunda etapa não faz isso. Ela é uma mensagem animadora, de cura divina, de discernimento, que os pentecostais também têm. Então o que nós fazemos aqui no mundo, 40 anos depois dos selos, ainda vivendo com a mensagem pentecostal? Com a primeira e segunda etapa, que até os pentecostais têm. Mas para o irmão Brana dizer: eu não vim com a mensagem pentecostal, porque ele tinha a mensagem dos 7 selos, a mensagem dos 7 trovões, a terceira etapa. A terceira etapa, ela diverge dos pentecostais. Na primeira e segunda etapa, você não tem diferença. Me mostra a diferença. Na primeira e segunda etapa, tem pentecostal que batiza em nome de Jesus Cristo. E na primeira e segunda etapa, o próprio irmão Brana estava certo que ele não era profeta no sentido de Apocalipse 10. Ele era profeta, porque ele nasceu profeta. Mas o irmão Brana olhava a coisa pelo prisma bíblico. Quando ele diz em 1962 que ele não era profeta, era porque ele não era profeta segundo Apocalipse 10. Aí quando manifestou Apocalipse 10, Apocalipse 10 é o 7º selo. Amém? Quando manifestou Apocalipse 10, é ali que você vai ver o profeta. Ali você enxerga o profeta, porque para Apocalipse 10 tem que ter profeta, para revelar o escondido, o oculto. Se não tiver profeta, não tem revelação e o povo se corrompe. Mas quando chegou a terceira etapa, ela foi a diferença. Irmão Brana diz: o que fazia a diferença de Israel e as outras nações era Deus. Agora Deus estava onde? No profeta. Era Deus que fazia a diferença. Porque as demais nações
tinha um rei, Israel também tinha. As demais nações podiam ter capitães, Israel também tinha. Não tinha problema, não havia diferença. A diferença era Deus no profeta, que as outras nações não tinham profeta, mas Israel tinha profeta. A nossa diferença hoje é o profeta. Porque a nossa diferença entre os demais da mensagem é Deus. É Deus onde? É Deus no profeta. E aí você vai ver onde Deus estava no profeta, na terceira etapa, na abertura da palavra, onde as denominações não puderam andar com o irmão Branham mais. Você vai lá no Egito, entra no Egito e você vê que o povo do Egito tinha sinais como Moisés tinha. Na primeira etapa, na segunda etapa, ali dentro do Egito. O próprio povo egípcio tinha sábios que fazia a vara virar serpente. Não tinha diferença de Moisés. Moisés fazia outra coisa, eles iam lá e faziam idêntico. Umas 2, 3 vezes o Egito acompanhou. E Deus permitiu, para mostrar que no tempo do profeta, aqui na terra, teríamos também Janes e Jambres para fazer igual. Mas quando deu a morte dos primogênitos, o Egito não tinha, não conseguiu fazer. Foi perdendo depois as demais pragas. O Egito foi perdendo, não tinha força para batizar em nome de Jesus Cristo, não tinha força para crer no profeta do dia. Vocês estão me entendendo? Eles não tinham força, até que chegou a morte dos primogênitos e Israel saiu do Egito. Que coisa tremenda é o tipo que o irmão Branham mostra. Que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da esposa de Cristo saindo das denominações. Agora, se você for ver esta igreja que sai das denominações, ela era considerada por Deus como 2, que era Josué e Caleb. Porque os demais que saíram, a semente ainda ia gerar filhos no deserto. Mas tinham 2 que sairiam e entrariam em Canaã. Quando a gente vê estas coisas, Deus trabalhando, e a mensagem que Deus está, a mensagem que dá certo, e a mensagem que não dá certo. Não adianta. Se o irmão Branham viesse com a mensagem pentecostal, dava certo para os pentecostais. E no período da primeira e segunda etapa, o irmão Branham pregou dentro das Assembleias de Deus, o irmão Branham mandou quase 1 milhão de almas para as Assembleias de Deus. Ele diz nas suas mensagens, ele fez isso, mas na terceira etapa, a coisa mudou. Ninguém queria ele mais em seu púlpito. Não é diferente quando a igreja, a esposa de Cristo, entra na terceira etapa. Ninguém aceita ela no púlpito mais. Isto é, seus ministros, que são ministros de terceira etapa, e não aceitam mais. Isto é por causa da etapa, porque aquela etapa abre, e aquilo que era mistério não é mais, e quem não entende diz isso é falso. Os 70 disseram, ele desviou, vamos embora. Até agora teve muito bom, rapaz, mas agora o homem fez uma pregação, nós temos que comer a carne dele, beber sangue dele. Ele não fala como Moisés, vamos embora. Eles queriam que ele tivesse uma mensagem igual a de Moisés, mas ele não tinha. A mensagem não daria certo naquele dia. A mensagem de Moisés deu certo no Egito, a mensagem de Moisés deu certo no Mar Vermelho, mas a mensagem de Moisés não daria certo no Rio Jordão. Ali não era o lugar da mensagem de Moisés, e sim da mensagem do Josué. Para dar certo, agora é a mensagem do Josué, para cruzar
o Jordão. A mensagem de Moisés não dava certo, ali pertinho. E a mesma coisa de você tomar a primeira e segunda etapa do irmão Brana, como a mensagem de Moisés, ela não dá certo na terceira. Se você disser, não, vamos ter a terceira, vamos ficar só com a primeira e segunda, agora, filho, não é Mar Vermelho, agora é Rio Jordão, a coisa é diferente. E agora, não são mais os velhos crentes que vão passar, agora são os filhos deles, porque os velhos crentes já morreram no deserto. E são novos que vão passar. Amém? Vamos aqui. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, isso não teria dado certo. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Não adianta querer tomar a mensagem do outro, tem que dar certo. E cada vez que Deus desperta uma etapa, a pessoa pensa que tem que continuar com aquela anterior. Eles ficam com a primeira e segunda etapa, que foi o avivamento do Brasil. Quem é que pode negar isso? O avivamento do Brasil, na mensagem, foi a primeira e segunda etapa com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ninguém pode negar isso. Isto é realidade. Só que com ela você não vai no rapto. Com a primeira e segunda você não vai no rapto. Você tem que tomar a terceira, que não saiu de lá. Você vai ter que ter humildade para isso. A terceira não podia vir de lá. A terceira teve que vir de outro lugar. Mas que veio. E da onde é? Do mesmo profeta. Mas é Deus trabalhando? É. Ninguém pode negar também. Se você não nega a primeira e segunda, por que negar a terceira? A terceira é a mensagem do momento e é o ministério da esposa de Cristo na terra. Uma que teve coragem de comer o livrinho. E eu não comi uma coisa desconhecida. Porque quando era desconhecido, ninguém comeu. Nem o William Brana comeu. O dia que o William Brana comeu o livro, foi o dia que ele veio aberto, conhecido, revelado. O anjo forte desceu do céu com o livrinho aberto. E deu para o sétimo anjo, e o sétimo anjo repartiu para o quíntuplo de Efésios. Cadê nós? Cadê os pastores? Com o quíntuplo de Efésios agora para levar a mensagem que dá certo. Porque o que não dá certo eu já sei. Primeira e segunda etapa, não dá certo. Se desse não precisava da terceira. Eu tenho que acompanhar isto, e isto é acompanhar a mensagem do profeta. Eu preciso acompanhar isso daqui. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, não estão? Aleluia. Isto não daria certo mesmo. Tem coisa que não dá certo e as pessoas querem que você pregue aquilo. Jesus tinha que vir pregando a mensagem de Moisés. Os homens que encurralaram a prostituta, eles disseram, agora nós vamos fazer um teste se ele é de Deus. Mas fizeram o teste errado. Mestre, na lei, esta mulher foi pega em flagrante adultério e Moisés disse que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Quero ver se você é profeta. Se vai falar diferente de Moisés. Moisés, nós temos o pergaminho dele. Você... O que nós cremos, nosso sacerdote diz que tu és um filho ilegítimo. Antes de José unir com Maria, ela já estava grávida. O que dizes? Quero ver se tem a mesma mensagem de Moisés. Se tiver, eu creio. Com pedra na mão, para jogar nos outros. Se tiver, eu creio. Jesus podia levantar e dizer, se eu tivesse a mesma mensagem de Moisés, eu mandaria você jogar pedra nela. Com a mesma mensagem de Moisés. Mas você espera um pouquinho. Se você estiver sem pecado, vamos aumentar um pouquinho só. Vamos mexer um pouquinho só com a lua. E enche o mundo d'água.
Mexe um pouquinho só. Mas como pode? Quem estiver sem pecado, jogue pedra nela. Eu não vim com a mensagem de Moisés, mas só uma mexidinha. Mudou um pouquinho, mas tem que mudar. Essa não é a mensagem de Moisés. Ela não daria certo com vocês. Então, se você estiver sem pecado, joga a pedra nela. E continuou escrevendo. A hora que ele levantou a cabeça, aqueles homens eram inteligentes, irmãos. Aqueles homens examinavam as coisas. O que eu vejo é isso. Eles examinaram, eles olharam para a vida deles. Ele pegou nós agora. Nós encantoamos a prostituta e ele nos encantou. E agora o que você vai fazer? Você não pode jogar pedra nela? Não posso. E você, fulano? Também. E você? Não tinha ninguém que podia jogar pedra e está com pedra na mão. Como que você fica com pedra na mão para jogar na terceira etapa quando você é um devedor? Tem pecado, tem falha, tem adultério. Como pega pedra para jogar na terceira etapa? Se estiver sem pecado, mete pedra na terceira etapa. Você vai ter que ver um saindo após o outro. Todos têm pecado. Então nós não temos que jogar pedra. Nós temos que fazer o que a graça fez. Eles esperavam que Jesus viesse reforçando a mensagem de Moisés. E com aquela mensagem de Moisés, olho por olho, dente por dente, e Jesus veio e mudou a coisa. E eles não podiam aceitar aquilo. Mas ele veio e mudou. Diz, não, agora o que vocês têm que fazer é que se alguém te pedir para ir 1 milha, vai com ele 2. Não, mas Moisés falou isso não. Ele manda meter pedra mesmo. Se eles tirar a roupa, a túnica, a capa, deixa levar também a túnica. Mas de jeito nenhum, aqueles homens é ranzinza. Vai levar é nada. Aqui não vai tirar e não vai levar. E Jesus falou tudo diferente. Se eles vier tirar algo de você, leva até a túnica. Perde tudo. Eles não davam certo com a mensagem de Jesus. Eles davam certo com a mensagem de Moisés, mas ela já havia perdido a liga. Você já percebeu isso? Ela já perdeu a liga, ela não colava mais. Não era para aquele dia. Se você entender que cada mensagem tem o seu dia, você descobriria qual a escritura de hoje e dormiria com ela. Oh, meu irmão, você não ficaria sem ela. Faz um travesseiro de Apocalipse 10. Faz um colchão de São Lucas 17. Põe um lençol de Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz, acende o interruptor da vida. Veja o que dá certo. Tem tanta coisa que não dá certo e você quer. Veja o que dá certo. Deus me guia no que é certo. Faz eu perder a noção daquilo que é errado. Eu não quero andar atrás do erro. Eu quero ver o que é certo. Não vou andar atrás do erro, não. Quero perder o erro. Mas o Senhor não deixa eu perder o que é certo. Aleluia. Isso é só para eleito. O tempo da colheita 134. E se nós tivéssemos vindo tentando trazer a mensagem metodista, a mensagem batista, ele não precisava ter saído da batista. Quando ele veio com a mensagem, o próprio doutor Davi diz, ó, você vai pregar aos postes, aos paus. Ele diz, não importa, mas Deus
mandou eu pregar essa mensagem. E você sabe que o irmão Branham sempre foi amigo do Dr. Davi, mesmo depois. O irmão Branham foi amigo dele. Você lê a mensagem, você sabe. Ele estava pregando uma mensagem e perguntou: Dr. Davi está aqui? Já na terceira etapa. O irmão Branham não fazia diferença um do outro, acepção de pessoas. Não, ele tratava os outros igual. Gente, nós temos que ter um bom espírito. Os outros podem nos tratar mal, mas vamos tratar eles bem, porque isso é o que Jesus fez e é o que o William Branham fez. E é os dois sinais que nós temos dos 2 dias do Filho do Homem. Um dia do Filho do Homem foi Jesus Cristo, outro dia do Filho do Homem foi Jesus Cristo outra vez. Em William Branham. E está tudo aqui na Bíblia. Eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, como pode? Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. E começou lá no oeste, numa extremidade, veio até a outra extremidade, aqui no oeste. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas se vocês notarem aqui antes, ele fala, verso 22 do capítulo 17 de São Lucas: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Um dos dias. Porque são 2 dias. Um dia foi Jesus Cristo, outro dia foi Jesus Cristo agora no entardecer. Um dia foi Jesus Cristo no amanhecer, o outro dia foi Jesus Cristo no entardecer em William Branham. As pessoas teriam vontade de ver, e hoje eu estou vivendo nesse dia. E eu não precisei ver, irmão Branham, o dia que eu ver na ressurreição, eu estarei tão satisfeito, porque eu vivi como no dia dele. Eu vivi e vi o seu dia na terra. Aleluia. Se nós tivéssemos vindo tentando trazer a mensagem metodista, batista ou a mensagem pentecostal, isto não teria dado certo. Estou lendo isso aqui para confirmar vocês que com 2, 3 escrituras se confirma. Eu vou dar também 2, 3 parágrafos de cada mensagem, só para confirmar que não dá certo vir com a mensagem anterior. Pode ter feito proeza, mas não dá certo. A mensagem que Deus envia é superior à anterior. A primeira etapa veio, a segunda foi superior à primeira. A segunda etapa foi maravilhosa, quando veio a terceira era mais maravilhosa. Só que a terceira etapa não era para qualquer um. Não diga a ninguém. Prega, mas não diga a ninguém. Aí tem que ter o eleito naquele dia que passa por ali, não precisa falar nada. Jesus não precisou ensinar Pedro. Ô Pedro, uma hora eu vou fazer uma pergunta e você vai me responder certo. Aqui, ó, você está na minha escola, a hora que eu fizer a pergunta: e quem vocês diz que eu sou? Então você responde, Pedro. Certo? Responde certo, porque a hora que eu fizer a pergunta, você, por favor, me responde certo. Diga assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus nunca falou nada para Pedro. Jesus nunca ensinou isso para Pedro. Revelação não se ensina. Revelação se tem. Revelação está dentro de você. Não é ensinado, aquilo está dentro, arraigado. A hora que você vê aquilo, meu Deus, é isso daí. Quando você ouve e diz: é isso daí, eu creio, é o que estava batendo aqui. Há muitos anos, sem saber que ia existir um profeta, eu tinha uma mentalidade que eu não falava para os outros, eu tinha uma mentalidade em mim, ou se a gente pudesse ter um homem que conhecesse tudo, conhecesse o coração das pessoas e tivesse um sinal. Aí depois de muitos anos, eu fui ver a foto de William Branham e fui ouvir suas mensagens. Falei: meu Deus, aqui está, o que eu queria está aqui. Irmãos, mais de 30 anos, graças a Deus, que coisa boa, isso é bom demais, amém? Olha aqui, ainda tem mais coisa boa. Eles foram ótimos, cada um no seu dia é ótimo. Moisés foi ótimo,
lá no seu dia. Traz ele para o dia de Noé, ele seria péssimo. Não daria certo. A mensagem dele foi ótima para o seu dia. Ela foi ótima. Essas mensagens foram ótimas. Provarei isto em 1 minuto. Mas desse jeito eu não aguento mesmo. Provarei isto em 1 minuto. Aleluia. Através da palavra. Eles estavam certos em sua era. Aquela era passou. Quando a era passa, as pessoas querem ficar naquela era. Aquela era passou. Jesus veio, irmãos, 2000 anos depois de Moisés. Mais ou menos. E eles queriam ficar com Moisés. Jesus veio e falou, não, vai mudar isso aqui. Era cordeiro animal, agora vocês têm que saber que eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve um louco que passou e falou, não falou? Vocês não escutaram aí? Ele saiu na rua e disse, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está no vosso meio. E é ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele está aqui. João dizia, ele está aqui. E se eu disser que eu não o conheço, eu serei mentiroso que nem vocês mesmos. Jesus falou para os judeus com respeito ao Pai. Ele diz, olha, se eu falar para vocês que eu não conheço o Pai, eu serei mentiroso que nem vocês. Mas eu conheço. E ele está aqui. E o filho não pode fazer nada sem ver primeiro o pai fazer. A hora que o filho fazia uma coisa, é porque o pai tinha mostrado para ele em visão. Ele viu, foi e fez. O pai estava nele, o pai é espírito. Você quer ver um pai separado? Ele diz, não, quem me vê a mim vê o pai. Tanto faz no céu, na terra, em qualquer lugar, você não vai ver um separado do outro. Você vai ver o Senhor Jesus Cristo. E ali está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver um. Porque Deus é Espírito que não é visto nem no céu nem na terra. Mas se você quiser ver Deus, olhe em Jesus. Amém. Bom, o meu tempo está esgotando. Escuta, aquela era passou. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje. Eu estou tão feliz por ter descoberto o que as Escrituras dizem para hoje. Para hoje, irmãos. Para hoje. As Escrituras, o que elas dizem para hoje. Esse hoje que eu descubro, hoje, William Branham descobriu há 40 anos atrás. Sabe como é que eu fico? Dá vontade de esconder, ficar com a cara tampada de vergonha e avermelhar. 40 anos atrás, ele já sabia disso. E eu levou 40 anos para frente para ficar sabendo. Com mensagem dele e tudo. Com o livro dele dentro de casa, para baixo, para cima, dentro da pastinha, e não sabia. A Escritura do dia. E como é bom, quando a gente descobre, aquilo é vivificado. Quando nós descobrimos a Escritura do dia, Deus encarnado, Deus em morfe, depois dessas coisas, minhas convicções, obra dos nicolaítas, depois que descobrimos estas coisas, como isso revigorou a nossa fé, isso mudou nossa vida, fez nós amar mais os outros nos oprimem, nós estamos amando, é o melhor que nós fazemos, não temos nada melhor para dar para eles do que o nosso amor. A nada deveis uns aos outros de São Paulo, senão o amor. Amém. Aleluia. Este dia, é nisto que o homem tem que viver para a sua era. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus deste dia. Se você quiser alimentar corretamente, você tem que comer o pão do dia. Os judeus queriam comer um pão de 2000 anos. Jesus chegou e falou, não, filho, já passou do tempo, eu já mandei profeta, Isaías já veio falando, antes de eu chegar aqui, Isaías disse lá atrás, suas mesas estão cheias de vômito, não há lugar limpo, não há quem entenda. Já mandei falar para vocês. Vocês estão guardando dias, meses, anos, lua nova. Eu já mandei os profetas falar para vocês que eu estou enjoado disso. Está escrito na Bíblia. Não suporto mais os seus sábados. Aí nos dias de Jesus, aqueles sabatistas estavam ali. E o rapaz doente, mas não podia fazer nada, porque no dia de sábado. Jesus foi chegando
e simplesmente olhou para ele e disse: você quer ser curado? Eu quero, mas quando o anjo mexe a água, eu vou descer, outro desce na minha frente? Mas não, você não precisa descer lá. Olha para você ver, é totalmente diferente. O anjo moveu a água. Eu gostei dessa do pastor Nunes. Mas aquele anjo que moveu a água, agora estava em carne, chamado Jesus Cristo. Ele estava em carne, você não tem que esperar mover de água mais. Pega a sua cama e vai para sua casa. Aquilo mudou tudo, irmão. Eles continuaram esperando porque você pensa que era sempre que o anjo movia a água. Não, ele demorava e eles ficavam ali, esperando o anjo mover. E o anjo não ia mover mais a água, já tinha passado o tempo. Eles ficam esperando mover o molho sobre a primeira e segunda etapa e não tem jeito mais, já passou do tempo. Agora, o mover do molho está na terceira etapa. Entra debaixo desse molho. Esconde debaixo da terceira etapa. Fica quietinho ali. Amém? Meu Deus do céu. Aleluia. Vamos mais um pouquinho aqui, talvez não dá para me passar por tudo, mas tem coisa boa. O eleito, 104, ouvi, mas agora vejo. O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo do Pentecostal. Porém, aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. Os eleitos daqueles dias viram, agora tem que ser os eleitos de hoje. E somente os eleitos verão isto. E aí ele continua dizendo aqui, ó, Jesus diz: te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, as quais aprenderam. Tem condição de aprender. Tem gente que não tem condição de aprender. Ele não aprende porque eles acham que são instrutores. E quem aprende é discípulo. E quem é instrutor é difícil para aprender. 187 ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Esta é a era da noiva. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é São Lucas 17:30 para ser cumprido. Este é o livro. E Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou deste dia. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor. Isso estava chegando, porém agora eu vejo isto com meus olhos. Eu vejo esse dia do Filho do Homem. Eu vejo esse dia que a mensagem do William Branham não pode ser igual às outras. E que a terceira etapa não pode ser igual à primeira e à segunda. Ela é diferente. Ela é diferente, ela é uma mensagem de revelação, e só o eleito alcança. A primeira e segunda etapa você ajunta tudo, sapo, lagartixa, vem tudo para a mensagem, até escorpião. Mas quando chega na terceira etapa, olha, Deus vai fazer a seleção ali. Você volta para a lagoa, porque não adianta, você não é dessa natureza mesmo, volta para lá, e só o peixe revelado é que vai ficar ali. Que Deus nos dê graça para entender isso, o que não daria certo. A mensagem deles não daria certo nessa era. Nem a primeira e segunda etapa dá certo hoje. As igrejas estão mornas, estão frias, os pregadores estão sem mensagem, se eles não tiverem a terceira etapa. Tem que fazer o povo só pular, gritar, pôr bastante hino, cantar bastante para encher horário. Porque não tem a mensagem mais. Não é por isso que eu vou pregar 2, 3 horas. Porque o irmão Branham diz 40 minutos, eu estou pregando 50, 1 hora, já está bom demais. Senhor Jesus, eu não posso fazer mais nada, senão apenas mostrar para este povo que a mensagem lá de trás não dá certo. A mensagem que dá certo é os 7 selos revelados. Não dá certo a mensagem de mais ninguém agora. Nem do próprio irmão Branham, a primeira e segunda etapa não dá certo hoje mais. Tem que ser a terceira etapa agregado agora, a primeira e segunda à terceira. A primeira e segunda tem que se adequar à terceira etapa. Senhor, ajuda-nos a entender isto, Senhor.
Ajuda-nos a entrar nesse horário perfeito do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para vermos não somente o que não dá certo, mas o que dá certo, que a mensagem da hora é Apocalipse 10, a revelação dos selos e dos trovões, e a mensagem agora com a esposa de Cristo, que come o livro e passa a profetizar a reis, povos, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Concedendo uma